Meus irmãos, boa noite a todos. Sejamos muito bem-vindos a essa casa de oração. Que a paz de Deus e de Jesus seja conosco. Nós estamos hoje finalizando o nosso projeto sobre as leis morais, né? 10 leis codificadas por Allan Kardec no terceiro livro ou na terceira parte de O Livro dos Espíritos. E hoje a lei de justiça, amor e caridade. Segundo os autores, onde a gente se baseou para estudar, ela é a mais importante, porque ela engloba todas as outras. Tem que ser dito, meus irmãos, que essas leis foram codificadas por Allan Kardec, as leis morais, mas tudo é a lei divina. A gente separa didaticamente, até porque Kardec era um pedagogo, para que melhor a gente compreenda. Mas tenhamos em mente, é a lei de Deus, é a lei divina. E a lei de justiça, amor e caridade é a que engloba, é a que resume, é a própria lei divina. Tá? Mas vamos por partes, vamos devagar, né? Para a gente não se atropelar. Então, o que são as leis morais? Esses 3 ou 4 primeiros slides eu venho repetindo, porque eles são comuns a todas elas. A gente explica então o que são as leis morais. É um conjunto de leis divinas que regem o progresso moral e espiritual da humanidade. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois Deus é o autor de tudo. Quais leis da natureza? Por exemplo, aquelas que a gente já ouve falar desde quando éramos jovenzinhos, lá no nosso ensino médio, na escola, a gente ouviu muito falar sobre lei de gravidade, as leis de Newton, as leis de Arquimedes, as leis lá da matemática, da física, da biologia, da química, são leis do quê? É do Newton? Não. Newton foi quem as descobriu, mas elas existiram sempre. São leis divinas que regem o nosso mundo físico. As leis morais, objetos da nossa fala, estas também são leis divinas, mas estas regem a nossa vida, a nossa conduta moral. Umas regulam as relações da matéria, acabei de falar, leis físicas. Outras dizem respeito ao homem em suas relações consigo mesmo, com os seus semelhantes e com Deus. São as leis morais. Onde é que estão escritas? Lá na nossa consciência, nós já nascemos com elas escritas aqui. Estão na terceira parte do Livro dos Espíritos, lá codificadas. Questões 614 até a 917. A lei de justiça, amor e caridade é a última destas leis lá codificadas. São ensinamentos universais, quer dizer, regem o nosso universo todo, independente de religiões, válidos para toda a humanidade. Mas é que eu professo outra religião, assim, o meu pastor ou o líder religioso da afiliação a que eu sigo nunca falou disso, não importa, elas existem e regem o universo do mesmo jeito, mesmo que a gente nunca tenha ouvido falar, mas a gente sabe que elas existem. Já falei numa outra oportunidade, como somos filhos de Deus, então nós temos um gene divino que fica na nossa consciência e é exatamente ele que nos diz as regras destas leis morais. E quando somos felizes? Quando andamos de acordo com as leis.
até aqui, na vida social, não é verdade? Se a gente anda em desacordo com a lei, a gente tem que, sei lá, refazer o caminho, tem que pagar de alguma forma o que se deve à lei. E nas leis morais também, quando a gente se afasta delas, a gente acaba sendo infeliz. É assim que funciona. Escritas na nossa consciência, porém continuamente relembradas, as leis morais contêm as regras do corpo, mas também as da alma, né? E estão especificamente na questão 684 de O Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se ele pode as classificar assim: lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, de destruição, lei de sociedade, de progresso, de igualdade, lei de liberdade e, por fim, o que hoje trabalharemos, a lei de justiça, amor e caridade. Então, é na terceira parte do Livro dos Espíritos, especificamente no capítulo 11, as questões 873 a 892, que Kardec nos traz codificado o ensinamento dos espíritos, dos imortais, a respeito desta lei de justiça, amor e caridade. E aqui está o convite para que possamos ir lá dar uma olhadinha, porque sempre vale muito a pena. Temos nos itens 1 ao 4 do referido capítulo abordados, então, os seguintes tópicos: justiça e direitos naturais, depois o direito de propriedade e roubo, caridade e amor ao próximo, amor materno e filial. Claro que não poderemos falar sobre cada um desses tópicos, a gente vai falar um pouquinho e alguma coisa sobre alguns deles somente, né? Por isso, mais uma vez, cabe o convite a quem interessar ir lá dar uma olhadinha, porque sempre vale muito a pena, né? Então vamos lá, justiça e direitos naturais. O sentimento de justiça é inato no homem, o qual se revolta com a simples ideia de uma injustiça. Isso está escrito lá na questão 873 do Livro dos Espíritos. Vocês já viram na internet, especificamente, assim, eu vi no Instagram um videozinho em que se coloca uma criança e ao lado dela os pais. E aí tem 3 pratos. E coloca um doce no prato do pai, os 3 pratos cobertos, né? E então coloca-se um doce no prato do pai, 2 doces no prato dela, e no prato da mãe nada, todos tampados. Quando se levantam as tampas dos pratos, ela olha e não entende aquilo a princípio. Ela diz, tá, o pai tem um, a mãe não tem nenhum, mas eu tenho 2. Imediatamente, eu vi com várias crianças, imediatamente ela pega um dos docinhos que ela tem no prato dela e coloca no prato da mãe. Isso é uma noção de justiça que já nasceu com ela. Não é justo que o pai tenha um, que eu tenha 2 e que a mãe não tenha nada. Então, imediatamente ela faz isso. Às vezes até um teste que a gente pode tentar fazer com os nossos pequenos, né? Por quê? Porque essa noção de justiça já nasce conosco. O que acontece? À medida que nós vamos nos aprimorando, espiritualmente falando, à medida que nós vamos evoluindo um pouquinho, ela também vai se aprimorando. Atualmente, no atual estágio assim que a gente se encontra, a gente costuma confundir muito justiça com vingança. Então, às vezes, a gente não quer só que se corrija, sabe? Imaginemos nós um crime muito bárbaro. A gente se revolta, e aí veio a tua leitura, né, Shirley? A gente se revolta com aquilo de tal forma que, se pudermos, fazemos o que a gente chama de justiça com as próprias mãos. E não é raro um linchamento, hoje em dias de internet, em que se confunde uma pessoa com um suposto criminoso, acontece linchamento. Nós somos esses.
Nós somos, às vezes, piores do que o próprio criminoso, que a gente, né, não sabe, nada justifica aquele crime, talvez nada justifique aquele crime. Mas será que nós nunca fizemos nada, meus irmãos? Aí a gente vai ver daqui a pouco, falar sobre a benevolência, né, sobre a indulgência. Mas calma, vamos lá. Então a gente tem isso nato, esse sentimento de justiça, e se revolta com a simples ideia de uma injustiça. Esse sentimento, porém, necessita ser aprimorado e desenvolvido pelo progresso moral, pela prática do bem e pela compreensão dos problemas humanos. Vamos evoluindo, vamos compreendendo, vamos entendendo que da mesma maneira que o meu irmão erra, talvez eu também já tenha errado, ou talvez eu possa errar, ou eu estou errando. Então a gente tem que ter cuidado, né? Muitas vezes, em meio ao sentimento de justiça, misturam-se as paixões que induzem as pessoas ao erro. Foi o que eu falei há pouco da vingança, né? Aquelas paixões, aquele momento, aquela raiva que a gente não consegue conter, né? O advento da justiça como instituição é um produto da evolução, claro. As coisas foram acontecendo, imaginemos nós na pré-história, e as coisas vieram e veio Roma, com o direito romano, codificando, colocando as regras e todo o cabedal de leis que hoje ainda nós estudamos lá, o berço, lá no direito romano. Ela veio substituir o desforço, a vingança, quer dizer, pagar na mesma moeda aquela coisa, aquela raizinha que nós temos, que dizia assim, olho por olho, dente por dente. Nós aprendemos isso lá no nosso passado. Então, à medida que nós vamos evoluindo, isso tem que mudar, não é mesmo? Como é que a gente vai acabar um dia com um problema se a gente está sempre repetindo? Quer dizer, você fura o meu olho, eu vou lá e furo o seu. Aí você corta a minha mão, eu vou lá e corto a sua. Como assim? Aí nunca vai acabar, né? Mas a gente pensa que é desta forma que se faz a justiça. E não é isso que Deus quer de nós. Contudo, a justiça humana constitui um pálido reflexo da justiça divina, mas põe pálido nisso, né, meus irmãos? Pois, ao contrário desta, quer dizer, da justiça divina, seus postulados, os postulados da justiça humana, são mutáveis, quer dizer, eles mudam conforme a sociedade, conforme a época, e nem sempre estão em harmonia com as leis naturais, refletindo costumes e características da sociedade de uma determinada época. Há 200 anos atrás, era legal, no sentido de ser correspondente à lei, termos escravos. Hoje em dia, isso é inconcebível, mas era legal. E muitos de nós tivemos, não é mesmo? Então é assim, as leis humanas, graças a Deus, mudam conforme a época, né? E a condição da sociedade. Justiça, na definição dada pelos espíritos, então está lá, Kardec pergunta, o que é a justiça? É questão 875. E os espíritos nos dizem que consiste em cada um respeitar o direito ou os direitos dos demais. Eu tenho direito, a gente quer só direitos, os deveres não. Não é mesmo? A gente vê isso até nos filhos. Ai, mas eu tenho direito, eu tenho dever, não. E às vezes a gente tem que se policiar, se a gente não age desta forma. Cada um respeitar os direitos dos demais. Com efeito, o fundamento da justiça, segundo a lei natural, está, como disse o Cristo, no querer, cada um para os outros, o que quereria para si mesmo. Tem como a gente errar, meus irmãos? Se a gente quiser para o outro só o que eu quero para mim, se a gente usar
sempre de empatia e se colocar no lugar do outro? Será que era isso que eu gostaria que fosse feito comigo numa circunstância semelhante? E aí a gente começa a frear os nossos impulsos, começa a refletir e a pensar. Imaginemos, eu não, né? Talvez, não, mas assim, imaginemos que a gente está num atendimento ao público, por exemplo. Imaginemos que do outro lado do balcão pudesse ser a minha mãe, minha irmã, um irmão, um filho. Vamos agir porque aquela criatura que está lá do outro lado do balcão é a mãe, a irmã, o filho, o pai, enfim, de alguém. É caro para alguém. E é nisso que a gente tem que pensar. Então vamos atender com a mesma dignidade, com a mesma responsabilidade, com o mesmo acolhimento, como se fosse um nosso, como se fosse a gente. Vamos fazer para o outro o que a gente gostaria que fosse feito para nós. Como é que você quer ser atendido? Com urbanidade, com paciência? Quem trabalha com serviço público e atendimento ao público, muitas vezes está sem essa paciência. Eu sei disso, eu trabalho com isso. Mas a gente tem que... Então, quando a gente prepara assim, as palestras, a primeira pedrada é sempre na gente, né? Quem acende a luz é o primeiro a se iluminar, a gente sabe disso. Mas vamos lá. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Eu quero os meus direitos respeitados? Ora, mas sem dúvida, então eu preciso respeitar os direitos dos demais. Assim, simples assim, né? Simples. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica, pois guia mais seguro do que a própria consciência não podia ter lhe dado Deus. É simples. Fácil? Não. Simples. Faça para o outro o que gostaria que fosse feito para ti. É simples o conceito, mas não é fácil. Senão a gente faria, né? A gente tem ainda muito arraigado, muito dentro da gente o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que não nos permite fazer e seguir o Cristo conforme deveríamos. Caridade e amor ao próximo. Então o amor resume toda a doutrina de Jesus, por ser o sentimento mais sublime, que não se restringe apenas à família, ou à religião, à nação, mas à humanidade inteira. E Jesus nos disse que nós precisávamos amar até os nossos inimigos. É simples? É. Fácil? Não. Mas o amar os inimigos, meus irmãos, ele não nos pede além do que a gente possa fazer. Ele não precisa trazer o inimigo e ter para com ele a mesma simpatia, a mesma vibração, a mesma energia que a gente tem para com os amigos. A gente tem que perdoar, a gente tem que se pôr no lugar, a gente tem que desejar o bem. Não precisa andar de mãos dadas com ele. Não precisa. Mas a gente deseja o bem e não o mal. A gente não quer a vingança. A gente perdoa, né? E a humanidade inteira. Para praticá-lo, tarefa árdua e de longo curso, é preciso cultivar o espírito como a um campo, despertando a sua centelha latente em nós. É devagar, como quem cultiva um campo, é semeando, é regando, é virando a terra, é adubando o quê? Os nossos sentimentos, para que daqui a pouco eles floresçam. Porque o grande e único objetivo, chegaremos, vamos dizer assim, no degrau mais alto da nossa escalada evolutiva, quando? Quando aprendermos efetivamente a amar, incondicionalmente, e a todos. Por isso que é um exercício, né? O reinado do amor
então, é uma fatalidade histórica da evolução, que vai emergindo lentamente, à medida que o espírito se desembaraça de suas imperfeições, à medida que vamos evoluindo, que vamos tirando um problema, um vício aqui, um outro ali, a gente vai deixando florescer esse amor, devagar. Vamos demorar? Bastante, mas a gente chega lá sim. Para atingir o ideal de amor, os benfeitores espirituais nos ensinam, então, que o único meio é trilhar os caminhos da caridade. Aí, esse é o caminho, a verdade e a vida, né? Mas a caridade conforme nos ensinou Jesus. Essa material é a mais simples de se dar. Ela se chama, inclusive, beneficência. E não fazemos mais do que obrigação quando ajudamos. Mas a caridade, conforme nos ensinou Jesus, consiste em benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência, bondade, vamos ver, vamos ser bons para o outro, aquela paciência que eu falei há pouco. A indulgência para com as imperfeições alheias. E aí a gente se pergunta assim, eu sou perfeito? Eu gostaria que tivesse indulgência para com as minhas imperfeições? Então eu tenho que ter a indulgência para com as imperfeições dos outros. É simples. E o perdão das ofensas, que várias doutrinárias aqui já se falou sobre perdão, né? Não é aquele de voltar a ser amigos. Muitas vezes isso não é possível numa mesma reencarnação. Mas não querer o mal para o outro. Pensar e lembrar do outro e querer que ele esteja bem. Longe da gente, possivelmente, mas bem, de fato bem, e não aquele bem assim, não, eu perdoei, às vezes a gente faz assim, eu perdoei, mas a vida se encarrega, e a gente está aqui torcendo que a vida se encarregue. Não é o perdão, não é esse o perdão. O perdão é de fato, de coração, desejarmos o bem para o outro, que ele seja feliz. Ai, que ele vai pagar o que ele fez para mim. Será que eu nunca fiz nada para ninguém? E nessa situação de briga, vamos dizer assim, que eu tive com aquela criatura, eu estou totalmente isento? Será que eu não fiz nada? Eu sou assim, um primor de perfeição? Será, meus irmãos? Então a gente tem que pôr a mão na consciência, ter humildade e aceitar o que é que eu fiz de errado também. Não fiz nada. Bom, muito bem, mas talvez com essa criatura não, talvez agora não. E eu não tenho um passado? E não existem outras criaturas nas minhas relações? Então, a gente tem que, como diz o ditado, vamos colocar as barbas de molho, né? A caridade é a própria essência do amor ao próximo, o amor fraternal. Uma vez que este sentimento, para expressar-se com todo o seu fulgor, quer dizer, com toda a sua força, deve conter os mesmos ingredientes da caridade, isto é, a benevolência, a indulgência e o perdão. O amor fraternal tem que conter esses ingredientes, os da caridade, benevolência, indulgência e perdão. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem ou fizessem por nós. São palavras de Jesus. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. É isso. É a lei. E Jesus disse mesmo: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao próximo como a ti mesmo. Esta é toda a lei e os profetas. Então, é a lei de justiça, amor e caridade. Amar ao próximo como a si mesmo. E como é que se expressa esse amor ao próximo como a mim mesmo? Fazendo a ele o que gostaria que fosse feito a mim.
É este o caminho. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão o que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Existe um padrão de justiça maior do que esse? A gente faz para o outro o que gostaria que fosse feito para a gente. Gostaria que respeitasse os meus direitos. Sim, então vamos respeitar os direitos do outro. Eu gostaria que os meus deveres fossem realizados, os do outro também. E é assim que se vive em sociedade. É assim que as coisas funcionam. Assim, o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Esta passagem está lá no comentário de Kardec, a questão 886 do Livro dos Espíritos. E aqui se começa a repetição. É isso. A lei de justiça, amor e caridade é fazer ao outro exatamente o que eu gostaria que fosse feito a mim. Ressalte-se ainda que a justiça, o amor e a caridade constituem, a rigor, uma só lei, sendo em verdade a mais importante de todas as leis naturais, conforme eu falei no início, né? Uma vez que faculta o homem a adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Mas eu falei mais, eu falei que a lei natural, a lei divina, é uma só, e que ela foi dividida didaticamente por Allan Kardec, mas é uma só, a lei de justiça, amor e caridade, mas que foi dividida assim, né? Todas as leis morais, quer dizer, a de adoração, a do trabalho, a de reprodução, da conservação, de destruição, da sociedade, do progresso, da igualdade e da liberdade, tem sua fundamentação na lei de justiça, amor e caridade, norteando-se por esta última em todas as suas manifestações no universo. Em várias oportunidades, quando trabalhando essas leis morais, eu disse que uma lei trabalha para outra. Parece que sim, né? A lei de reprodução, reencarnação, a lei de causa e efeito é assim, é o supremo conteúdo da lei de justiça. A lei de justiça não se dá sem a reencarnação, sem o progresso, não é mesmo? Então, é uma lei trabalhando em favor da outra? É, e não é. É porque, na verdade, é tudo uma lei só, a lei divina ou natural, né? Mas Kardec era pedagogo e a gente entendeu melhor assim, elas divididinhas. Concluindo então, meus irmãos, resumimos assim a nossa aprendizagem. A justiça divina é a equidade absoluta, quer dizer, isso é redundância, né? A justiça divina é a equidade absoluta. Meu Deus, Deus não erra, ele não condena, não erra, não absolve. O que ele faz? Existe a lei, as leis divinas, a lei de justiça, amor e caridade. E nós somos responsáveis por aquilo que a gente planta e a gente colhe. É assim que funciona. É castigo divino? Não, não. É aprendizado, é oportunidade para que a gente aprenda, faça melhor da próxima vez, manifestando-se pela lei de causa e efeito. O amor é a pedra angular, quer dizer, é o meio, é tudo do programa divino da educação dos espíritos. Já falei, a gente veio para aprender e, em última análise, a quê? Aprender a amar. Pois o seu exercício desperta os mais nobres sentimentos, a garantia de regeneração da humanidade. A caridade é a maior das virtudes, porque proporciona aos homens vivenciar o preceito fundamental que resume as demais: amar o próximo como a si mesmo. Meus irmãos, notem que se fala em virtude. Às vezes a gente faz a caridade, doa um alimento, doa uma roupa,
doa uma esmola, mas não temos virtude. Estamos fazendo bem? Sim. Mas às vezes nos livramos daquela peça de roupa que está incomodando no armário, nos livramos do pedinte, mas não tem amor naquela doação. Quando tem o amor, a beneficência, aí sim, aí ela é virtude, virtuosa, né? A justiça faz-nos sentir que o supérfluo de nossa casa é o necessário, que falta ao vizinho. Que o irmão ignorante, tombado em erro, é alguém que nos pede os braços e que a aflição alheia poderá ser a nossa. A gente tem que pensar nisso. Ah, não me interessa, não é comigo, não sou eu. Hoje não, e amanhã? Será que não estaríamos ou não estaremos, eventualmente, na mesma situação, meus irmãos? Beneficência, por isso, assume o caráter de dever puro e simples. Dever puro e simples. Recomenda-nos Jesus que façamos aos outros o que desejamos nos seja feito. Tal sentença quer dizer que todos precisamos de apoio à luz da compreensão, de remédio, mas não só de remédio que se acompanhe de enfermagem, quer dizer, de cuidado, não só o remédio, não só a esmola, né? E de conselho em bases de simpatia. É aquele acolhimento, é a virtude que eu acabei de falar. Em suma, todos necessitamos de caridade uns para com os outros, nesse ou naquele ângulo do caminho, mas é forçoso observar que se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, beneficência, ensina-nos a justiça, como se deve fazer, quer dizer, com acolhimento, com virtude, e que Jesus nos ajude, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, Ele que veio nos direcionar e nos dar o roteiro que a gente siga, né? Assim, meus irmãos, concluímos o nosso projeto sobre leis morais. Devemos falar ainda sobre a perfeição moral para arrematar esse terceiro livro do Livro dos Espíritos, ou essa terceira parte, e que a gente possa primeiro compreender as leis morais e compreender, sobretudo, que quando nos afastamos delas, a gente é infeliz, não tem outro jeito, a gente tem que voltar para o caminho reto destas leis. É castigo divino? Não, não, muito pelo contrário, é misericórdia e amor de Deus para com as suas criaturas, que somos todos nós. Jesus segue adiante, é o grande timoneiro da nossa nau. Nós não poderíamos estar em melhores mãos, eu costumo dizer isso também. Que Deus nos ajude, Jesus nos abençoe, tenhamos uma excelente semana pela frente. Boa noite a todos e muito obrigada pela atenção.